Aqui. Bom, boa noite a todos, todas. Estou gravando aqui agora. Está conosco hoje Joaquim Melo, ao qual agradeço muito a disponibilidade de estar conosco. A gente sempre dá uns minutinhos, Joaquim. Sim, sim. Ou vai chegando, o pessoal trabalha, são trabalhadores, então estão chegando em casa agora, depois do dia do trabalho. Nós estamos aqui na graduação em cooperativismo, Joaquim, tá? Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma primeira turma de graduados em cooperativismo. Já tivemos uma experiência com a especialização em cooperativismo da universidade, 2 cursos EAD, mas 2 cursos que nos trazem uma diversidade significativa de olhares sobre o cooperativismo. Isso engrandece a nossa formação, os nossos processos. Nós estamos, no momento, com aproximadamente 90 alunos na turma, e hoje nós estamos aqui numa atividade que é de curricularização da extensão. Então, é uma movimentação que as universidades fizeram ao longo dos anos, a pedido, inclusive, das organizações sociais, cooperativas, sindicatos, ou seja, a sociedade civil no geral, que muitas vezes não via a universidade chegar mais perto das comunidades. Então, agora nós temos todos os currículos de graduação das universidades, eles precisam ter 10% de ação de extensão. E este momento aqui é de uma ação da extensão. Então, a turma da graduação em cooperativismo, coordenada por professor Jairo, sou eu, nós criamos uma série de ações no que tange a discussão sobre cooperativismo de crédito. Tá? Então, nós começamos na segunda-feira com uma palestra sobre normas, regras do Banco Central, tá? Sobre cooperativismo. Nós teremos aqui representações das cooperativas tradicionais de crédito, que nós chamamos Sicredi, Sicobi, essas cooperativas mais, os sistemas tradicionais de crédito. Nós também tiramos uma participação e chegamos a você com um convite a partir de orientações e sugestões de alunos, importante deixar claro isso, sobre cooperativismo de crédito solidário, economia, moedas sociais, e aí hoje nós estamos nesse momento aqui com a nossa atividade focada na discussão que nós vamos fazer na sequência. Então, desde já, Joaquim, eu agradeço muito a tua disponibilidade de vir conversar conosco sobre esse importante tema e fazer com que a turma, mas também aquelas pessoas que estão participando da ação de extensão, que não necessariamente sejam alunos, possam tirar, né, dúvidas, esclarecer questões importantes que eles ainda têm em relação à temática. Lembrando que a gente já fez uma parte mais teórica junto com a turma, né? Então, a gente já tem um passo por aí também. Na próxima semana, salvo engano, no dia 26, vai vir a representante da Justa Trama, era para ser a Nelson Nespo, vai ser uma outra pessoa da Justa Trama que vai vir falar com ele sobre cooperativismo, serviço, salvo engano, tá? Então, por quê? Porque nós temos também dentro desse semestre uma disciplina que se chama Ramos do Cooperativismo 2, e essa disciplina circulou por quatro ramos, 4 diferentes ramos do cooperativismo, e um deles foi o ramo do crédito no semestre anterior, mas um dos ramos é sobre serviços, e aí a Elsa está vindo aí, que é da Justa Trama, que eu fiz questão de citar também, que é uma continuação na semana que vem, na quarta-feira, que é uma atividade específica com a turma daí, tá? Mas, enfim, Joaquim, eu fiz essa introdução, assim, para você compreender onde você está chegando. Nós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agradecemos muito a tua disponibilidade, informando aqui que
antes de passar a palavra para o Joaquim, eu me lembro que vocês, por favor, coloquem o nome da lista de presença aqui, se apresentem, nome, se é aluno do curso ou não, e na sequência, a organização que vocês participam também é importante, porque essa ação, para quem não for aluno, ela será certificada com uma ação de extensão pela universidade. Joaquim também terá o seu certificado de participante nesse processo todo, tá? E desejar agradecemos muito aí a tua disponibilidade, Joaquim, de estar aqui conosco. Desculpa o transtorno aí, de convocar assim, em cima da hora. Eu também, Joaquim estava chegando da COP30, está chegando com muitas novidades, muitas informações, então é importante também para esse momento. Joaquim, obrigado pela disponibilidade, a palavra está contigo, estamos juntos aí, tá? Nós mais ou menos acertamos, no primeiro momento, em torno de 45 minutos, uma hora de conversa, depois a gente abre para debates, para conversa, mas também tem a dinâmica, se você achar melhor, de fazer o bate-papo durante a conversa, e também isso também, talvez, às vezes ajuda um pouco, né? Isso aí, tá contigo, Joaquim. É isso. Vamos tentar fazer o mais interativo possível, gente. Meu som tá bom? Tá chegando? Tá bom. Deixa eu só te perguntar, tu tem alguma apresentação ou não? Não, não vou fazer. Eu vou ter a ousadia de tentar falar e vocês não dormirem durante o jogo, porque não é fácil. Perfeito. Eu já pedi desculpa que estou um pouco gripado, gente, estou vindo da COP, mas deixa eu me apresentar um pouco para vocês, né? Vocês tiveram as aulas aí teóricas, mais conceituais. Eu sou um líder comunitário, uma pessoa de base popular, que moro há já 40 anos, onde estou nesse momento agora, que é no Banco Palmas, em Fortaleza. Acabei de chegar, corri, vim para cá, abri o computador e estou aqui com vocês. Por isso, nem deu tempo de eu apresentar e preparar um PowerPoint. Eu queria, inicialmente, dizer para vocês o seguinte, como o professor falou, o professor Jairo, eu estava na COP até ontem, e ontem eu peguei o voo e fui para Salvador, foi o encontro do ENAPEGS, que é o encontro de professores, né, de teóricos da gestão social, e estava conversando hoje muito com a professora da Mercedes, que é aí da Federal do Rio Grande do Sul. E estava na COP com a Nelsa, lá, nós estávamos com o stand um do lado do outro, que é uma grande amiga nossa, uma grande parceira nossa também. Talvez eu estou ainda empilhado com a COP, e eu quero começar falando isso com vocês. Na COP, não sei, talvez boa parte, ou alguns de vocês também passaram por lá, a gente estava na chamada Green Zone, que era uma área oficial da COP, onde ficavam os movimentos sociais, enfim, empresas, bancos. A outra área é a Blue Zone, onde ficavam mais os governos. E tinham várias zones, a Free Zone, Ozone, enfim, vários espaços lá da COP. E eu estou falando disso, qual é a relação disso com o nosso tema de hoje? É que, assim, eu consegui passar 6 dias, 7 dias na COP, e eu acho que uma primeira sensação que eu pessoalmente tenho, e outras pessoas também, é a quantidade de manifestações que teve, professor. Inacreditável. A gente via por uma rua, eram os indígenas protestando, se desviava o carro para chegar lá, aí era o pessoal da educação, depois era o pessoal da saúde, eram os moradores. Ou seja, durante a COP se percebeu o quanto que a humanidade, ali representada, está insatisfeita com o modelo de produção, o modelo de consumo, o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. Aliás, até dentro da Green Zone, que era uma área oficial da COP, de repente, várias pessoas ali, movimentos sociais, instituições, se organizavam e faziam uma carreata, uma manifestação e tal. Aquilo é uma coisa que impactou muito a gente. Então, há um descontentamento da humanidade, de forma geral, como as coisas estão organizadas, e talvez até uma descrença naquilo que hoje se organiza como uma COP. Acho que a maioria das pessoas não acreditavam que dali vinha uma solução,
para o clima, para melhorar a vida das pessoas, para se impor a nova lógica na humanidade que pudesse promover o bem viver das pessoas. Então, essa é a primeira sensação que eu trago para a COP, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui, que é a economia solidária. A economia solidária se propõe ser o outro modelo de se produzir, de se viver, de se consumir e de se chegar nas finanças. A outra grande sensação que se tem na COP eram os números. Se falava a todo momento, a gente teve a oportunidade de participar de várias mesas de debate, e sempre tinha um número muito grande. É um fundo floresta que arrecadou 16 bilhões. Não sei quem da Holanda que financiou não sei quantos milhões para combater a questão climática. Um fundo de carbono que foi criado e tal. Ali, metade da COP para frente, se calculava a imprensa, a mídia, 1 trilhão e poucos de recursos que já existiam na humanidade para se enfrentar a questão climática, se enfrentar a questão do clima, das tempestades, enfim, da descarbonização do mundo. E a grande pergunta que pessoas dos movimentos sociais, assim como eu, que sou militante da economia solidária e morador da periferia, e muitas pessoas também se perguntavam, é quando e como esse dinheiro chega na ponta. Por exemplo, onde eu estou agora com a periferia. Como é que esses trilhões, esses bilhões, toda essa fortuna que se junta, que se faz esses grandes fundos, quando é que na prática isso tem uma efetividade? Isso chega realmente nas comunidades, nos quilombolas, nos indígenas, nas periferias. Então tem muito dinheiro no mundo que ou está guardado para especulação financeira, para especulação para o capital improdutivo, ou se perde no meio do caminho. E nas nossas falas, a gente dizia sempre isso. O Brasil, e esse é o ponto que eu quero chegar, introduzindo a nossa conversa com a COP, talvez seja o país do mundo que mais tem alternativas concretas de fazer com que um fundo, um dinheiro, um recurso em grande escala chegue às pessoas que mais precisam, chegue na produção, chegue nos locais periféricos, nos quilombolas, nos indígenas. Porque o Brasil tem hoje, ainda não oficial, ainda não organizado, ainda não legalizado formalmente, mas o Brasil hoje tem um sistema nacional de finanças solidárias. E nós tem um comitê oficial implantado pela SENAI, pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, nós estamos tentando formalizar isso, criar um marco regulatório. Mas sem marco regulatório, mesmo na não oficialidade, o Brasil tem hoje um sistema nacional, como talvez poucos países do mundo, pelo menos pensamos lá com os franceses, com os alemães, possuem. E o que é esse sistema nacional de finanças solidárias que o Brasil possui? É uma riqueza que a gente hoje, e a academia pode nos ajudar muito a ter esses indicadores, chegar a esses números com mais precisão. Temos vários parceiros das universidades, várias incubadoras que trabalham esse tema das finanças solidárias. Mas o que se tem de registro no nosso movimento é que hoje temos 185 bancos comunitários no Brasil. E aqui eu falo na área mais específica minha, que eu mais entendo, que eu milito já nos últimos 27 anos. E aqui os meus 2 chapéus, diretor do Banco Palmas e coordenador da Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Então, nós temos de bancos comunitários nas pontas do Brasil, nas periferias urbanas e rurais, 185, para ser mais preciso, bancos comunitários e municipais, porque agora alguns municípios também estão criando a metodologia dos bancos comunitários. Nós temos 3.000, aí a outra rede que existe no Brasil é a Rede Brasileira de Fundos Rotativos e Solidários. A rede de fundos solidários, existe 3.000 pequenos fundos, que é uma metodologia muito própria, os fundos rotativos solidários, que é diferente dos bancos. O banco comunitário empresta, com a moeda social, mas tem um crédito, tem que pagar. Os fundos rotativos solidários é uma metodologia que você coloca o dinheiro na mão das pessoas e elas devolvem com produtos
Elas vão, faz sabonete, você paga com sabonete e o fundo vende, enfim. É uma coisa bem fantástica, bem legal, mas, enfim, tem 3 mil fundos rotativos solidários e talvez aí umas centenas de cooperativas de crédito, ou dezenas, talvez, de cooperativas de crédito popular, do campo popular. Tem muitas cooperativas de crédito, como foi já colocado aqui, que são do campo, as grandes cooperativas, muitas delas já aparecidas até com empresas, com bancos oficiais. Então, o campo das finanças solidárias no Brasil é feito por 3 segmentos: bancos comunitários, fundos rotativos solidários e cooperativismo de crédito. Então, o cooperativismo de crédito, ele se insere dentro das finanças solidárias, que se insere como um campo da economia solidária no Brasil. Mas é dizer isso inicialmente, e nós colocamos isso com muita consistência na COP, que essa é uma oportunidade gigante do Brasil democratizar suas finanças, que é utilizar essa coisa própria do nosso país, que é esse vasto campo, essas várias modalidades de você organizar o dinheiro, de você fazer o dinheiro chegar na ponta, de você investir. O Brasil tem uma ecologia monetária, muitas vezes não vista, ou negada, ou não reconhecida, de grande monta, né? Então, a gente tem esse campo importantíssimo das finanças solidárias no Brasil, feito pelos bancos, pelas cooperativas de crédito e pelos fundos rotativos solidários. Ora, agora, isso, como eu falei, esse campo, ele está dentro da economia solidária. Ele faz parte da economia solidária e vai para muito além das finanças, que não é só isso. E eu queria agora aprofundar mais um pouco aquilo que é o meu campo mais específico, que são os bancos comunitários, como parte das finanças solidárias. E talvez, antes de falar do banco comunitário, colocar aqui, esse campo das finanças solidárias, a gente está buscando, isso que eu falei no começo, de criar o Sistema Nacional de Finanças Solidárias. O que é que seria o Sistema Nacional de Finanças Solidárias? É claro que é uma coisa mais complexa, tem formação, tem captação, mas na prática, o que se está ensaiando, e já tem algumas experiências, tem aqui no Banco Palmas, tem em Piaçaba-Sul, em Alagoas, é uma tentativa de juntar os 3 campos. Porque o que é que faz um fundo rotativo solidário? É uma metodologia, como eu já falei, que você tem ali uma comunidade, faz uma poupança local, e você empresta o dinheiro por pessoa, pode ser uma produtora de confecção, uma produtora de sabonete, ou na zona rural, uma pessoa que cria galinha, e ela não paga com recursos, ela paga com produtos. Aquele grupo vende os produtos, repõe o fundo, e assim vai. Isso é uma coisa nobre, isso é uma genialidade. Na COP, por exemplo, tinha uma experiência que estava sendo mostrada lá, que a pessoa fazia isso com os resíduos. Ela pegava, emprestava 400, 500, 600 reais para a pessoa em uma moeda, em um dinheiro local, que a pessoa ia comprar aquela moeda social local, e a pessoa pagava o fundo com os resíduos. Então, todo mundo ali começava a catar com a família, com os amigos, com os parentes, para poder pagar lá o fundo rotativo a partir dos resíduos recicláveis. E o coletivo vendia os resíduos recicláveis, a pessoa tinha comprado no comércio com as moedas sociais, os comerciantes iam, trocavam por reais, e assim eles criavam ali um fundo rotativo a partir dos recicláveis. Então, isso é um degrau abaixo daquilo que é um banco comunitário. Mas tem também no Brasil isso que são os bancos comunitários, que são organizações da sociedade civil, como o Banco Palmas, que não empresta dinheiro a um juro muito mais barato que o juro de mercado, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa, com muito mais facilidade, financia para a produção local, as pessoas têm que produzirem localmente, né, naquele mesmo território, e, ao mesmo tempo, com a moeda local, que a gente chama de moeda social, ele empresta também para o consumo.
empresta para a produção e empresta para o consumo. E as pessoas têm que pagar o banco, e aí se forma esse fundo de crédito rotativo. Mas, veja bem, os fundos rotativos solidários, a pessoa não tem a obrigação de pagar com dinheiro. Os bancos comunitários, ela tem que repor pagando em dinheiro. Ou seja, são duas coisas diferentes, mas uma pode jogar para a outra. Uma é mais simples, que é o fundo rotativo, e outra é o banco comunitário. Para além do banco comunitário, tem as cooperativas de crédito. Essas são reguladas pelo Banco Central, tem todo um regramento, tem toda uma regulação, e pode fazer poupança, pode fazer operações muito mais vantajadas. E o que é que o Brasil está se organizando para fazer? Ele diz assim, por que a gente não tem, no mesmo local, as 3 metodologias? Um fundo rotativo solidário, um banco comunitário e uma cooperativa de crédito. E, por exemplo, se a pessoa chegar aqui agora no Banco Palmas, agora não porque é à noite, mas de manhã, e disser assim, eu quero guardar, poupar R$200, eu não posso fazer isso, porque eu não sou uma cooperativa. Poupança é uma coisa de uma cooperativa de crédito, e ela é obrigada a poupar no banco tradicional. Mas se eu tivesse uma cooperativa aqui, agregada ao meu sistema, ela podia fazer a poupança. Se a pessoa chegar aqui e dizer assim, olha, eu produzo alimentos, eu quero R$200 ou R$1.000 de capital de giro para produzir, e eu te pago com bolo dos meus alimentos que eu produzo. Ela não pode, porque isso é a metodologia dos fundos solidários. Então, o que é que nós estamos articulando no Brasil? É juntar as 3 tecnologias, fundo, banco e cooperativa, no mesmo local, que você possa chegar lá e escolher o que você quer, uma coisa, outra, ou poupar, ou crédito do banco comunitário, ou uma ação da cooperativa, ou uma ação do fundo rotativo solidário. Isso é possível, extremamente possível. É um arranjo tecnológico. Hoje já se tem, aqui no Nordeste, já se tem o Sistema Nordeste de Finanças, onde uma cooperativa, que é a Cooperagri, integrou o sistema dela a dos bancos comunitários, tecnologicamente falando, que é a nossa plataforma digital, que é o E-Dinheiro, e a gente consegue já fazer operações conjuntas. Então, para superar essa fase, em que estágio está hoje a criação do Sistema Nacional de Finanças Solidárias, que seria um avanço considerável no Brasil? Tem um comitê feito pela sociedade civil, governo, universidades, tendo à frente a Senais, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que instituiu recursos, hoje na Universidade Federal da Bahia, que está desenhando, vários especialistas, como é que seria realmente o funcionamento desse sistema, e a ideia é que, ao final, talvez, meados do ano que vem, a gente já possa apresentar um projeto de lei para formalizar o nosso Sistema Nacional de Finanças Solidárias, e seria uma coisa, assim, incrível, né, no Brasil, ter um sistema oficialmente, digamos, não paralelo, mas opcional para as pessoas que são, você diz assim, eu quero colocar meu recurso num sistema tradicional ou num sistema de finanças solidárias no Brasil. Dito isso, eu quero voltar aqui e falar do Banco Palmas. Eu acho o Banco Palmas, embora hoje já tenha 185 no Brasil, ele é um pouco, ainda é hoje, né? Claro que estou falando da minha experiência, eu vou falar com mais emoção. Mas o Banco Palmas, ele representa a sua própria história, aquilo que hoje a gente define como sendo o coração da economia solidária e das finanças solidárias. Porque se a gente pega, eu espero não me alongar muito, se a pessoa estiver ainda acordada, vai dizer daí. Se a gente pegar, professor, antigamente, quando eu falava do Banco Palmas, eu falava assim, essa história tem 27 anos. Eu não digo mais isso. Hoje eu digo, essa história tem 500 anos. Porque é a mesma história de quando os europeus chegaram aqui no Brasil há 500 anos atrás. Se a gente, rapidamente, sem querer se alongar, imaginar como é que o Brasil foi descoberto ou não foi descoberto, enfim, não interessa isso, mas os europeus chegaram aqui, brancos, o patriarcado, ricos, europeus. Quando chegaram no Brasil, aqui tinha gente morando aqui, que eram os índios. O que é que eles fizeram? E os índios viviam como? Eles eram donos da terra, do mar, dos bens comuns, os índios eram donos da sua produção,
eles produziam e consumiam, eles eram donos do seu tempo. Então, quando os europeus chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram é dizer, olha, o minério, a terra de vocês, não é mais de vocês, é nossa. Vocês agora vão ter que consumir os nossos produtos, trabalhar para nós, os europeus. E impuseram um modelo, que hoje nós chamamos que são os pobres, os periféricos, de que a gente só pode consumir o produto dos ricos e trabalhar para eles em forma de emprego. E aí eu, fazendo um gancho com a história do Banco Palmas, que ela começou exatamente assim. Há 23 anos atrás, 50 anos atrás, a gente morava na beira-mar de Fortaleza. Quem conhece Fortaleza tem aquela beira-mar belíssima, com apartamentos, com os hotéis e tal. Há 50 anos atrás, os meus pais, os meus avós, moravam lá. E quando chegou o chamado crescimento de Fortaleza, o desenvolvimento, eles expulsaram todo mundo ali da beira-mar, e essa história é muito parecida com a história de várias pessoas, várias periferias do Brasil, expulsaram a gente de lá, era a época da ditadura militar, 73, nos jogaram para cá. Era uma periferia que só tinha nada, mato, lama, não tinha nada. E nós que lá éramos donos do mar, trabalhavam da pesca, eram os artesãos, cada qual produzia e consumia um do outro. Assim como na história dos índios, perdemos a natureza, perdemos o mar, enfim. E quando chegamos aqui, mesmo que naquela época a gente não assim se considerasse, começou um processo de economia solidária muito forte. Desde sempre, então, para ficar lá em 73, os moradores do Palmeiras moraram em barracas de lona, construíram creche, escola, construíram igrejas em regime de mutirão. Em 98, para dar o gancho aí com a história dos indígenas, nós dissemos não ao sistema que nos expulsou da praia, que tomou a nossa terra e quis nos qualificar como pobres. Então, lá a gente era pescador, artesão, a gente era dono do salão de beleza, agora a gente era os pobres. E aos pobres cabe trabalhar para os ricos ou não, e consumir o produto das grandes corporações. O que é que o Banco Palmas fez? E aí chega a economia solidária, embora a gente já não se falava nisso em 1998. Nós dissemos, não, a gente não vai ser empregado de vocês. Não, a gente não é só consumidor. E aí aquela tradicional pergunta, que originou toda a construção dos bancos comunitários do Brasil, que se perguntou por que nós somos pobres economicamente. Por que um povo que resistiu na terra e construiu a moradia, construiu casas, escolas, por que a gente é pobre economicamente? E aí a nossa literatura já conta isso, mas vale repetir, a gente foi de casa em casa perguntando para as pessoas o que é que você já consome hoje, qual é a marca do seu produto e onde é que você compra. Aí, não quero me alongar, mas nessa época que era 30 mil habitantes, já tinha aqui do Palmeiras, e se eu pudesse virar aqui o computador, a gente tem na minha sala, esses painéis, a gente faz a mesma pesquisa até hoje, que a gente chama de mapa da produção e do consumo, tudo que nós produzimos, tudo que nós consumimos. O que é que naquela época, 97, a gente descobriu? Tudo que a gente consome, 97% é de fora, da coisa mais simples, de uma roupa, um sapato, um material de limpeza, um material de higiene, um corte de cabelo. Por quê? Porque o sistema disse para a gente que a gente era meramente consumidor. E nós dissemos, não, daqui para frente, nós vamos produzir tudo que a gente puder produzir. E hoje, eu vou falar para vocês, até energia a gente produz, porque nós somos o que éramos os nossos pais e avós, quando os brancos chegaram na beira-mar e tomaram tudo da gente, lá a gente era produtor e consumidor. Ora, aí a grande questão é, como é que nós vamos produzir? Quem vai financiar a produção de um povo, 30 mil pessoas, numa favela jogada no meio do mato, numa periferia de Fortaleza?
É aí que nós fizemos uma segunda descoberta. Ninguém vai querer nos financiar se a gente não criar o nosso próprio financiamento, nosso próprio banco. E futuramente a gente descobriu que isso era uma ousadia incrível, porque o dinheiro não foi feito para vir rodar na periferia. O dinheiro foi feito para ser guardado no banco para especulação financeira. Pois bem, voltando a essa história, eu acho que essa história, por si só, conta muito do que nós estamos falando aqui. Fazer uma cooperativa de crédito é uma coisa, uma cooperativa, seja de crédito ou de produção, é o mais alto grau da consciência humana. Ele necessita um grau de organização, um grau de cooperação muito grande e muita burocracia, um marco regulatório muito maior. O que é que nós dissemos? Vamos criar um banco comunitário. E essa palavra banco era uma expressão da nossa autoestima, que era muito grande. Em homenagem ao bairro, chamamos de Banco Palmas, em homenagem ao Palmeiras. A gente não tinha ideia do que é que nós estávamos fazendo naquele momento. Então, o banco iria financiar a produção das nossas pequenas empresas locais, mas tinha um problema. Como é que a gente ia levar a população acostumada a consumir o produto das grandes corporações a comprar nas empresas locais? Foi aí que nós criamos um papelão, que a gente chamou de Palma Card, que era um cartão de crédito, feito à época no mimeógrafo. Os mais jovens sabem nem o que é isso. A gente rodava no mimeógrafo, aquele cartãozinho, e aquele cartão só funcionava nas empresas daqui. E nós começamos a criar a empresa de confecção, a empresa de sabonete, a empresa daqui, e emprestando dinheiro no Palma Card para as pessoas comprarem aqui no próprio Conjunto Palmeiras, criando um ecossistema fantástico de produção local, consumo local, comercialização, que um comprava do outro, e financiamento. Esses são os 4 eixos da economia solidária: produção sustentável, consumo ético, capital solidário e comércio justo. Então, nós, naquela época, não tinha nenhum economista, não tinha nem escola aqui. A única escola que tinha ficava a escola do governo. As escolas eram comunitárias. Então, não tinha nenhum, nem com nível superior. Então, aquele povo, há 27 anos atrás, começava a criar aqui o que depois chegou o nome de economia solidária, finanças solidárias, e assim se deu o processo. Seguindo na história do Palmas, porque eu acho que ele dá um gancho para tudo mais que nós estamos falando, a gente começou a criar nossas empresas locais. Então, criamos a Palma Fashion, a Palma Natos, a Palma Limpe, a Palma Tour, hoje tem a pousada comunitária, a Palma Tour, a Palma Calçados. Vamos começando a produzir tudo. E isso é uma coisa interessante do ponto de vista de dizer a afirmação: nós podemos produzir quase tudo que a gente precisa para viver, sem depender das grandes corporações. Hoje são 4 empresas no mundo que dominam tudo isso. E o banco, tem que ter quem financie isso. No nosso caso, é o Banco Comunitário, é o Banco Palmas. Mas o Brasil precisa se acordar e botar dinheiro. Mas vou chegar a isso mais para o final. E, por último, agora, o Banco Palmas decidiu financiar a nossa própria energia. E o Brasil, aqui eu volto para a COP novamente, porque a minha cabeça ainda está na COP, né? O Brasil tem um problema gravíssimo. É um país de um governo popular, quer goste ou não goste do presidente Lula, mas é um governo popular, é um país que vive a sua transição energética, tem uma matriz energética razoavelmente limpa, mas tem um problema grave quando se fala de transição energética justa. A gente considera a transição energética justa sair da matriz carbonizada, petróleo, gás, carvão, para uma matriz descarbonizada. Se você produziu energia eólica solar, então você já fez a transição energética justa. E os bancos comunitários, voltando aqui o Banco Palmas, a gente diz: não basta ser passado a matriz carbonizada para uma matriz descarbonizada. Ela tem que distribuir riqueza, enfrentar a desigualdade. E o Brasil bota 69 bilhões de reais, são dados, pode entrar no Google, em grandes corporações. Aí volta a história dos índios de 500 anos, volta a história do Palma de 27 anos, e a história de todo mundo, né? Volta a gente financiar
as grandes corporações, as grandes empresas, geralmente internacionais, que vêm para cá fazer as grandes fazendas de eólica, de fotovoltaica, de energia solar, e bota aquelas fazendas no chão que matam o solo, que é problema, mas esse aqui não é o tema. Ou as eólicas, aqueles cataventos que fazem um barulho ensurdecedor, mas estamos fazendo uma geração de milionários ou bilionários no Brasil em nome da transição energética justa, ou transição energética limpa, ou transição ecológica. E os bancos comunitários, começando pelo Banco Palmas aqui, no Ceará, muito concretamente, a gente determinou a produzir a energia que a gente precisa. Então, nós pegamos R$200 mil do nosso fundo de crédito e implantamos uma usina solar fotovoltaica, que em homenagem ao Palmas, que tem a Palma Fashion, Palma Fashion, inclusive, é a grife que nos veste. Nós queremos uma Palma Solar. É uma usina solar associativa. Ninguém compra placa para colocar na sua casa individualmente, porque ninguém tem dinheiro, os pobres não têm dinheiro. Aquilo dá um problema, porque a casa, às vezes, é na periferia, a casa não tem as estruturas, derruba a casa. As taxões, que ninguém quer falar sobre isso, né? As taxões vêm e roubam. Então, a gente fez, se uniu 70 famílias, de forma associativa, se associaram ao banco, porque o banco é uma associação, e a gente criou uma primeira usina solar urbana na periferia comunitária. A família vem aqui e ela consegue comprar, ela usa 300 kWh, enfim, ela vem aqui, o sócio, e consegue comprar sua energia. Você tem uma ideia de custo, aqui a Enel, a concessionária, vende a 1,10 o kWh. A Palma Solar vende a 30 centavos o kWh. Muito mais barato que a concessionária. E ainda tem, eu estou olhando aqui para os meus cartões, que eu queria ver, para mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui assim mesmo, torto mesmo, que eu estou aqui. Ainda tem uma coisinha melhor. Quando ela compra, quando ela paga, a metade ela recebe em cashback na moeda social solar. A gente criou uma moeda social, ela recebe a metade do que ela paga na moeda social para comprar no comércio local e o comerciante se interessar a ter energia da própria comunidade. Ou seja, o que é isso? É um sistema de economia solidária? É negócio, estou falando de negócio. Ela compra energia, ela paga, ela recebe um cashback, que é metade, ela vai comprar no comércio local. E é finanças também, porque é o banco que faz a operação, o banco que pega o dinheiro e recebe. E a família não precisa ter dinheiro para começar, precisa de finanças solidárias, ela não tem que entrar comprando placa, ela se associa, consome energia, vai pagando energia, parte do dinheiro repõe no fundo do banco, parte recebe em cashback, e hoje nós vamos fazer a terceira, começou com 20 famílias, depois a usina cresceu, hoje são 10 mil kWh dia, e vamos criar a terceira parte da usina, e nós queremos chegar ao final do ano que vem, com todos os 30 ou 60 mil moradores consumindo a própria energia do bairro. Como se fosse pouco, eu estou dizendo essas coisas aqui, gente, para dizer que é possível ser diferente. Quando a gente fala um novo jeito de financiamento, de produção, de consumo, parece uma coisa utópica, parece coisa assim de clichê, discurso para ter palmas e parabéns. É possível fazer. Então, aí a gente começou, depois que a gente começou a produzir energia, porque muitas vezes, professor, o pessoal quer levar a economia solidária, as finanças solidárias, para fazer a coisa pequena. Não, eles têm que ficar ali produzindo o pano de prato, o artesanato, ali a feirinha do bairro. Aí o sistema adora, porque a gente não incomoda. Quando a gente começou a dizer, olha, nós vamos enfrentar a matriz energética brasileira, a gente não vai produzir nossa própria energia. Ninguém vai mais comprar o crédito de energia mais barata das grandes empresas. Aí incomoda, assim como o banco. Mas eu vou já, no final, falar de marco regulatório, porque aí eu vou falar dessa história de como o sistema se incomoda. Pois bem, quando a gente começou a produzir energia, a gente chamou os técnicos da Universidade Federal do Ceará, o Instituto Federal de Educação, várias pessoas do campo do curso de engenharia, de eletricidade, e começamos a fazer um debate. Como é que a gente faz gás de cozinha?
Como é que a gente faz o gás que abastece os carros? Aqui tem uns cabra bons, de todo canto tem uns cabra ruins, tem uns cabra bons, tem uns professores invocados que vieram aqui, a gente fez uma plenária, botou 200 pessoas no meio da rua, porque o banco aqui não cabe, é pequeno. E o professor disse assim, quem sabe o que é biomassa? Aí o pessoal começa a brincar, né? É coisa de pedreira, é para cheirar, que putaria. Ele falou, biomassa é o que vocês descartam todo dia. É o orgânico, é a casca do ovo, é o resto de comida, é isso, é aquilo. E vocês sabem que o gás se faz da biomassa? Então você pega tudo que é orgânico. Aqui a gente já tinha as hortas comunitárias, a gente já tinha muita experiência com os orgânicos, por conta das composteiras comunitárias. Mas não pode botar resto de comida. Não pode colocar cabeça de galinha, por exemplo. Os dejetos, as fezes, né, dos animais, não pode, na composteira. E o professor disse assim, tudo isso é biomassa. E o gás faz da biomassa. Você pega a biomassa, joga dentro do biodigestor e gera gás de cozinha, gera gás para os carros. A gente endoidou. E começamos a fazer essas contas. Mas veja bem o que acontecia. É porque, sabe, na hora que o povo descobrir, entender de economia e o poder que ele tem, como é que funciona, ele vai mudar o mundo. Porque, veja bem, aí nós começamos a pensar o seguinte, ora, nós somos 60 mil, se juntar aqui o Grande Palmeira, vai para 100 mil habitantes. A prefeitura paga uma empresa aqui privada chamada Marquise, que faz a coleta do lixo, do meu lixo, que eu produzo, o meu resíduo e meu lixo. Ela pega, isso tudo foi o professor ajudando a gente a refletir, ela pega esse lixo de vocês, pega o orgânico, transforma em gás e vende o gás de cozinha para vocês. Aí, para aí a conversa. Para aí a conversa. Como é que é? Pega o meu lixo, a minha biomassa, que é o meu resto de comida, resto de casca de ovo e tudo mais. Ela coleta, a prefeitura paga a grande empresa, ela leva lá para não sei para onde, faz o gás e me vende. Vende o meu gás para mim com o meu lixo. Quando daqui para frente, se ela quiser meu lixo, ela me pague. Aí, professor, nós fizemos, e vocês podem estar dizendo, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver com isso aqui. Porque é o financiamento. E aí que nós fizemos um projeto, pegamos professores aqui, estudiosos, intelectuais, choveu de gente. E quando o povo se organiza e diz, eu quero fazer, e disse, olha, nós vamos produzir, mais só energia solar, elétrica, fotovoltaica não. Vamos produzir nosso gás de cozinha. Fizemos um projeto consistente, com os técnicos, profissionais, especialistas das universidades, para a gente fazer, coletar todos os nossos resíduos, fazer uma coleta seletiva aqui no bairro, fazer os biodigestor e produzir 1000 botijão de gás de cozinha e gás biometano. O projeto não começou, mas está pronto. E sabe quem vai enlouquecer? O cara que fazia a coleta lá, a grande corporação que fazia a coleta, ficava com minha biomassa, que eu não sabia nem o que diabo era isso, fazia meu gás e vendia para mim. E quem vai financiar isso? Aí os professores, os nossos especialistas, disseram, olha, esse projeto aí, no mínimo, 20 milhões para a gente fazer os biodigestores, isso é um negócio científico, tem que ter. Eu digo, é com a gente mesmo. 20 milhões? Ora, se o Brasil está dando 69 bilhões de subsídio para o sistema elétrico, são 800 bilhões de isenção fiscal para todo mundo, o que é 20 milhões? Um bairro tomar conta do planeta, não colocar, porque aí batizou o nome do projeto bairro Carbono Zero, tem até aqui a moeda. A gente vai emitir mais gás carbônico nenhum, nem com lixo, nem com resíduo, nem com nada. O que isso é 20 milhões? Aí eu fui lá no BNDES, como no Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles concordaram para fazer. E o Banco Palmas vai pegar o dinheiro e vai implantar, e o povo vai comprar o gás, vai pagar, e aí nós vamos ficar fazendo isso aí. Só falta falar com os russos. Eu digo que é o russo, depende do prefeito autorizar, porque esse negócio de lixo, tudo é regulação, é com eles. E aí nós estamos aí, não sei se o nosso prefeito, Evandro Leitão, que é amigo nosso, né, eleito aqui pelo nosso Partido dos Trabalhadores, ele tem que autorizar, porque esse negócio de mexer com gás, com limpeza do bairro, esse negócio é regulado, tem que ser o prefeito autorizar. Nós estamos nessa fase, mas os recursos a gente tem já prometido. Então, é para dizer assim, gente, é possível
um outro modelo de economia em todos os campos. Na ciência, aqui a gente tem, por exemplo, a Palmas Lab, se eu rodasse o ao contrário, são 30 jovens da periferia que produzem software, que produzem nossos programas de... Hoje nós estamos todos digitalizados, gente. Aquela moeda que era feita no papelão, hoje é tudo numa plataforma digital, os cartões, tudo de crédito, débito, a gente que faz. Cada cartãozinho desse aqui é de um município do Brasil, de um banco comunitário, e nós temos autonomia total, que a gente produz o cartão, você não produz até o chip, faz o cartão, faz o software. A única coisa que eu dependo ainda de fora dos americanos é a Amazon. E não estamos na nuvem dele. É soberania digital, que é outro tema, né? Mas todo o processo produtivo já é nosso e a gente já faz isso. Inclusive, quando aquele doido lá dos Estados Unidos, o Trump, tem gente que gosta dele, mas aí a aula aqui não é para isso, né? Quando o Trump fez aquela Magnistic lá, que tomou lá o cartão do ministro, eu escrevi uma carta para o Moraes e disse: Moraes, eu sou dos bancos comunitários no Brasil, só de cartão e crédito e débito tenho 182. Tu pode escolher um desses que funciona e deixa a Magnistic do homem lá para lá. Enfim, é soberania monetária. O que nós estamos falando no Brasil é de uma soberania monetária. E aí vem as cooperativas de crédito, os bancos comunitários espalhados aí, e os fundos rotativos solidários. A gente não precisa depender dessa gente, e a gente pode produzir nosso próprio dinheiro, nosso próprio capital e tal. E qual é o risco que a gente corre? Quando eu falei da limpeza aqui, a empresa de limpeza achou que ia pegar um pedaço do queijo dela. Mas ela depois vai se convencer que é só uma coisinha de nada, só um bairro. Depois, se os outros quiserem, ainda mais comigo, né? Pode multiplicar. É só um bairro. Enfim, o cara que fazia o gás também ficou meio preocupado, mas eu falei, Pedro, é só uns 1000 bujãozinhos, se der certo, paciência, né? Mas o sistema financeiro se incomoda muito com a gente. Por quê? Porque o dinheiro foi feito, hoje a maior parte do dinheiro, você já deve ter tido essas aulas teóricas, o dinheiro não é mais para produção. Aí vem todos os livros, né, do professor Ladislao Dalbon. A maior parte do dinheiro da humanidade está por rentismo. Guardar nos bancos para especular financeiramente dinheiro que rende dinheiro. O que é que os bancos e as finanças solidárias, as cooperativas, os bancos comunitários, os fundos rotativos dizem? Não! Dinheiro não foi feito para estar guardado em banco. Dinheiro foi feito para produção, para circular localmente. Aí o sistema financeiro fica desesperado. Porque se essa moda pega do pessoal não querer mais deixar o dinheiro nos bancos guardado e botar o dinheiro para circular, vai afetar o coração do sistema que financia todas as desigualdades, que é o centro de maior problema da humanidade, que é a desigualdade. Ela vem do sistema financeiro, ali é o centro. Então, se a gente cria essa nova lógica, a gente está mexendo, é um risco enorme. E por isso a gente tem lutado muito. Eu vou finalizando essa minha primeira parte da minha fala, a gente tem lutado muito para criar um marco regulatório de tudo isso. Eu comecei falando, porque os bancos comunitários já sofreram vários processos. O primeiro processo nosso, o Banco Central do Brasil que nos colocou, em 1998, tinha 3 dias que a gente começou. O Banco Palmas era um casebre, era uma casa de palha, rodando no mimeógrafo. O Banco Central veio, eu conto isso, as pessoas pensam que é brincadeira. Com 3 dias, professor, veio, aqui chama-se de raio, que é aquela polícia especial que vem encapuzada e tal. Só pensava que era um assalto, era o Banco Central. Porque eles imaginavam que era uma coisa de vidro, não sei o quê. Em 2003, a gente teve outro processo do Banco Central, porque não podia fazer isso, banco de comunidade, moeda local, não pode e tal. Aí, em 2010, muito graças a Paul Singer, que então secretário de Economia Solidária, eu não estaria aqui hoje contando essa história se não fosse Paul Singer, foi o professor Paul Singer, à época, então, secretário nacional de Economia Solidária, que enfrentou o Banco Central, que levou a gente, que fez o debate nacional. Em 2010, o Banco Central se arrependeu, pediu desculpa e fez uma nota técnica dizendo que não, que essa experiência era importante para o Brasil e tal. Mas nunca a gente teve um marco regulatório. Aqui e acolá, chega um Tribunal de Contas, um Ministério Público, falando, olha, não pode, esse negócio desse banco, e o negócio dessa moeda social, e esse fundo pode ou não pode. As cooperativas de crédito, nem tanto, elas são reguladas. Mas as populares sofrem muito. As cooperativas de crédito populares são
também muito fiscalizada, e muitas delas aí quebraram, enfim, outro processo. Mas voltando para a história dos bancos comunitários. Esse ano nós tivemos duas grandes conquistas. Primeiro, pela primeira vez, o Brasil aprovou a Lei da Economia Solidária. Olha que coisa fantástica. Somos um país hoje que temos uma lei, que é a Lei Paul Singer, da Economia Solidária, que institui no Brasil uma coisa que vai ser muito importante para nós, que é o empreendimento de economia solidária. E se eu quiser botar minha empresa hoje, que é a Palma Fashion, é uma empresa associativa, ou você vira um MEI, ou você é uma limitada, ou você é uma cooperativa. Não tinha nada que você pudesse classificar que fosse um empreendimento de economia solidária. Agora a lei criou esse ninguém sabe bem, está sendo regulamentado pelo Lula, mas nós vamos ter no Brasil hoje como dizer, eu tenho o meu KNAI como um empreendimento de economia solidária. Não sou um MEI, não sou uma limitada, sou um empreendimento de economia solidária. Então, a criação da Lei Paul Singer, a Lei da Economia Solidária, foi um marco importantíssimo para esse campo nosso das finanças e da economia solidária. E tramita no Congresso Nacional, ainda ontem saiu o relator, já numa fase decisiva, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, isso que para mim vai ser a grande novidade do Brasil, e o Brasil vai ser pioneiro do jeito que o PIX foi uma grande novidade para o mundo, vai ser essa lei. Não sei quem está acompanhando, a 4476/2023, que é uma lei que já houve um consenso entre o Banco Central, o Ministério da Fazenda, a Gilberto Carvalho, que é o nosso secretário de Economia Solidária, colocou todo mundo na roda, e finalmente criamos um texto em consenso que institui no Brasil o que não se chama de banco comunitário, instituição comunitária emissora de moeda social. Então, nós vamos estar na porta do gol com uma lei que regulamenta no Brasil, a lei fala que até 5.000 pessoas, famílias, que daria 20.000 pessoas, podem legalmente criar um banco e criar uma moeda social. Olha, você vê isso da Constituição brasileira. É o único país do mundo que, na sua Constituição, permite que um coletivo de pessoas possa emitir moeda, e essa moeda ter valor de compra, e remunerar o capital. Então, se você vier, quando a lei for aprovada, e deixar aqui R$50 no Banco Palmas, ou em qualquer um outro, você trocar R$50 por 50 moeda Palmas, eu posso lhe remunerar por isso. Então, a gente está na iminência de ter a Constituição brasileira legalmente constituído a possibilidade de um coletivo de pessoas criar o seu próprio ecossistema econômico, a sua própria moeda, e aí pode ser uma cooperativa de crédito que cria o banco comunitário, ou a família, ou sei lá quem, e ter milhares de moedas, vai ser uma coisa, quase um delírio um negócio desse. Você tem milhares, além do real, tem milhares de moedas circulando no país, isso tudo dentro do regramento e dentro da legalidade, dentro da Constituição brasileira. Então, a possibilidade disso ser real é enorme, e ainda esse ano, no começo do ano que vem, a gente vai aprovar a lei que finalmente regulamenta e dá vida e dá legalidade às moedas e aos bancos comunitários no Brasil, fortalecendo o campo das finanças solidárias. E aí eu avanço para o último bloco de minha conversa, é que esse ano também, esse foi um ano importante para nós, que somos desse ramo. Além de toda a discussão das finanças solidárias, juntar os 3 componentes da finança, além da lei das moedas sociais, 1 de abril, embora seja o dia da mentira, mas é verdade, nós tivemos no Palácio do Planalto uma reunião com o presidente Lula. Nós quem? O Conselho Nacional de Economia Solidária. E, claro, tinham várias pautas ali com o Lula, mas a gente tinha a certeza de que se a gente ampliasse muito, sabido como o Lula era capaz de enrolar nós tudinho, todo mundo tirava foto, ficava alegre, ia para casa, tirou a foto com o Lula, e ele também se livrou da gente. Então, a gente fez um acordo, ali o Conselho Nacional de Economia Solidária, de que nós iríamos pautar ali 1, 2 pautas estratégicas, para não dar chance do Lula pegar e botar tudo no balé de gato, enrolar a gente e só para as fotos. E uma proposta mais estratégica é dizer, Lula, veja bem, a gente quer criar o Sistema Nacional de Finanças Solidárias. Aprove isso, bote poder para isso,
cooperativas, bancos e fundos. Mas já agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pagar os programas do governo federal, Bolsa Família, Pé de Meia, Seguro Defeso, por essas experiências que já existem. Nós já temos 187 bancos comunitários, já temos não sei quantos fundos, não sei quantas cooperativas. Por que a gente não paga os programas federais de forma opcional, pequeno, paulatinamente, faz um piloto aqui, outro ali, pagar os programas federais, não pelos grandes bancos, mas pelo sistema de finanças. Porque a gente fez as contas, e nós temos esses dados todos, a partir, evidentemente, da cooperação que a gente tem com as universidades. Só para pagar o Bolsa Família, então 160 bilhões de reais por ano, as grandes bandeiras de cartão, Mastercard, Visa, Elo, elas ganham 4 bilhões e meio. Paga pela Caixa, mas é embandeirado lá nas bandeiras. E elas pagam 2%, 3% do comércio local. Elas fazem exatamente o que eu faço. Eu tenho meu cartãozinho aqui do banco e as pessoas compram do comércio local. Ora, se você paga isso por dentro dos bancos comunitários, em moeda social, você pode... Como é que a gente faz hoje? Como é que os bancos comunitários vivem hoje, boa parte deles? Quando você tem, porque os cartões estão tudo envelopado aqui. Quando você compra com um cartão nosso, vou pegar um aqui, pronto. Compra aqui um dos cartões nossos, esse cartãozinho aqui lê no celular, nosso aplicativo. Quando você compra, a gente cobra 2% do comerciante. E o pagamento é à vista. O comerciante pode comprar de outro, ou se ele quiser, ele pode sacar para reais, porque aqui em nossa plataforma tem escrito sacar para reais. Ele bota a conta bancária e saca. Esse 2% vem para o banco comunitário, para o fundo de crédito, para ele fazer crédito a juro muito barato. 0,5%, 0,25%. Ora, se eu pego um bairro como esse, como o Palmeiras, de 60 mil pessoas, aqui a gente tem umas 4, 5 mil pessoas que recebem a Bolsa Família. Se eu pago aqui por esse banco, e elas compram no comércio com a moeda palmas, só de 12% eu vou ter um pedacinho da fatia desses 4 bilhões e meio vinha para as finanças solidárias, para a gente apoiar a produção local. A Nelson vai falar isso aí semana que vem, né? As inúmeras cooperativas, as inúmeras associações, as inúmeras produções, as inúmeras palmas solar da vida, o gás da vida. Então, tem muito dinheiro público do governo federal que vai para o grande sistema financeiro tradicional. E eu estou falando aqui, vou fazer uma fala de uma pessoa leiga, da periferia. Estou nem falando aqui da taxa de juros, dos títulos da dívida, da Selic, estou nem falando essa coisa mais graúda. Eu falo no miudinho mesmo. O Bolsa Família, se eu pegasse 10% de pagamento do Bolsa Família fosse através das finanças solidárias, a gente podia ter bilhões por ano. O Pé de Meia, sabe o Pé de Meia? Esse programa que o governo, fantástico, da escola, eu já faço isso em alguns municípios. Mas por que o Pé de Meia do governo federal não é pago por escola? Você podia botar lá uma moeda social da escola, e o aluno daquela escola recebia e comprava no seu bairro, criando a identidade da escola com o bairro, porque esses cartões são tudo personalizados, com a cara do bairro e tal. Então, ao tempo que a gente tem no Brasil uma imensidão de estratégias de finanças solidárias, você tem muitos recursos do governo federal, que é o governo popular, que é o governo que se propõe a democratizar as finanças, enfim, que financia, bota dinheiro para a universidade e criar uma estratégia de finanças solidárias. Você tem ainda muito a conquistar e seria um avanço considerável. Mas talvez eu não contei para vocês o que é que o Lula disse. E coube a mim, como representante da finança solidária, eu disse isso para ele: presidente, preciso lhe fazer um pedido. Pague o Bolsa Família em moeda social. Ele já tinha falado isso com os ministros, tinha 4 ministros na mesa, e ele olhou para mim e perguntou: e o que é preciso? Eu falei: o senhor é o presidente. O senhor autoriza e a gente vai fazer. Ele falou: de minha parte, tudo bem. Aquele jeito ali de Lula de ser, né? E daí aconteceram dezenas de reuniões, e para fechar esse bloco, para dizer para vocês isso. Então, a Caixa Econômica fechou com a gente um acordo que é bem interessante. Ela diz assim: ó, a gente pode fazer uma campanha nacional, no jornal, na televisão, dizendo: olha, de forma opcional, você pode comprar, pegar o seu Bolsa Família e trocar em moeda social para comprar no seu bairro. Eu não posso, a Caixa disse assim, eu não posso
pagar a emenda social, porque não tem nem lei no Brasil ainda de banco comunitário. Ainda está tramitando a lei. Então, como é que eu vou dizer que fiz parceria com o banco comunitário, que não existe? Deixa a lei sair. Mas, por enquanto, a gente pode fazer uma grande campanha nacional, motivando a pessoa que recebe o Bolsa Família, vai lá no banco e troca por emenda social. Digo, mas como é que o cidadão que já recebe o seu dinheiro no seu cartão, qual é a motivação que ele tem de ir no banco comunitário trocar isso por moeda social? E aí nós fizemos uma parceria, eu deixo com vocês aqui só a indicação de leitura, com a Fundação Joaquim Nabuco. A Fundação Joaquim Nabuco é uma fundação que tem muitos especialistas em economista, de muitos estudos, é muito respeitada pelos tribunais de contas, e a Fundação Joaquim Nabuco tem elaborado várias notas técnicas sobre como isso seria possível, como os programas federais poderiam ser pagos através das finanças solidárias, começando pelos bancos comunitários. E ele tem dito uma coisa bem básica, que nós temos discutido com os municípios. Senhora, vários municípios do Brasil, vários, centenas, 15 deles trabalham com a gente, mas tem centenas, milhares de municípios que têm problemas sociais, locais. Então, por que a gente não cria um gatilho? Se você pegar R$40 do seu Bolsa Família, colocar no fundo municipal, a cada R$40 o prefeito coloca 10, você ganha 50. Daria show, porque teria uma grande propaganda nacional, e a nossa plataforma digital está preparada para isso, o prefeito estaria com R$10, a cada 40 que a família transferisse, ela recebia na mesma hora 50. Quem que não quer? Eu boto 40, recebo 50, porque R$10 é da prefeitura. E a Fundação Joaquim Nabuco fez todos os estudos, quanto é que a prefeitura ganharia com isso. Ele disse, olha, o que vai voltar de ISS, ICMS, de empregos, de imposto para a prefeitura, vai ser gigante. Principalmente dos pequenos municípios, onde a maioria das pessoas compram fora, saem do município para ir para outro canto. Mas há um debate muito forte e muito próximo de acontecer também, no campo das finanças solidárias, da gente poder fazer os pagamentos do governo federal através das finanças solidárias, começando pelos bancos, mas também pelas cooperativas de crédito, pelos fundos rotativos. Isso seria um grande avanço para o Brasil. Evidentemente, se a gente aprova a lei, já temos a lei da economia solidária, a gente aprova a lei dos bancos comunitários, das moedas sociais, agora esse ano, e ano que vem a gente avança para criar a lei das finanças solidárias, a gente teria um marco regulatório muito mais abrangente, muito mais salutar para que isso possa acontecer. Gente, eu ficaria, acho que é melhor a gente abrir aqui um debate, uma conversa, que eu só ficar falando, eu só dei um pouco esse panorama mais geral, de como é que a gente se enquadra isso no Brasil hoje. Claro que eu pendi mais para o lado dos bancos, porque é minha área de maior conforto de falar, mas eu vou ficar aqui aberto para vocês perguntarem, discordarem, concordarem, enfim. A gente poder levar aqui uma conversa. Eu não sei, professor, qual é a hora que nós temos, até que hora a gente fica, mas estou à disposição. Obrigado, Joaquim. Muito bom contar com a tua bela explanação.